Olá, seja bem-vindo ao canal O Caminho do Discipulado. Nesse episódio vamos ter um resumo do livro O Dom Divino do Perdão, do Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos, um livro maravilhoso. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube, também estamos no Spotify, no Instagram, no Telegram e no Facebook. Temos outras séries disponíveis no canal O Caminho do Discipulado. Temos uma série que é sobre o Livro de Mórmon comentado, onde nós estamos fazendo uma leitura do início ao fim do Livro de Mórmon com comentários, que você pode tirar algumas lições assim e também fazer o seu próprio estudo das Escrituras. Tem sido muito especial essa série, o Livro de Mórmon comentado. Temos também uma série sobre a vida e ministério dos profetas dessa última dispensação. O último episódio foi do Elder Joseph Fielding Smith. Já estamos concluindo a gravação do próximo episódio e logo vai estar disponível aí no nosso canal. Muito obrigado a todos que têm participado dos conteúdos aqui do canal O Caminho do Discipulado, por todos que estão inscritos no canal, ouvindo. Como já falei, se essa é a sua primeira vez, eu convido você a se inscrever e acompanhar os demais conteúdos que já temos disponibilizados no nosso canal. Obrigado a todos que têm compartilhado o conteúdo em grupos do Facebook, no WhatsApp, com amigos, com familiares. Muito obrigado. Hoje vamos então trazer um resumo desse livro maravilhoso, O Dom Divino do Perdão, do Elder Anderson. Então eu vou trazer apenas um resumo das partes principais, um resumo da introdução e um resumo de cada capítulo, para que você possa ter aí uma noção geral desse livro. Tenho certeza que só com esse resumo você já vai poder tirar lições valiosas para a sua vida. Se você já viu esse livro, você pode relembrar, né? E se você ainda não conhece, é uma oportunidade para você conhecer o livro O Dom Divino do Perdão, tá? Então vai ser maravilhoso esse resumo, vai ser maravilhoso as coisas que eu e você vamos poder aprender juntos aqui, e espero que seja um ótimo episódio para você, como foi para mim a gravação e a preparação desse episódio. Vamos agora iniciar então com a introdução do livro O Dom Divino do Perdão e depois então com um breve resumo de cada um dos capítulos. Introdução. Com meu chamado sagrado para servir no Quórum dos 12 Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, tenho sentido um crescente amor pelo nosso Salvador Jesus Cristo e um maior entendimento de seu amor por homens e mulheres, moças e rapazes e crianças em cada continente, em cada cidade e povoado, em cada lar e local de residência ao redor do mundo. Espero sinceramente que, por meio deste livro, O Dom Divino do Perdão, você sinta mais uma vez, como já sentiu antes, o amor inestimável de seu Pai Celestial e de seu amado Filho por você, e que o amor deles lhe sirva de estímulo para andar de maneira ainda mais consciente em direção a eles. O amor de Deus não conhece limites. Suas verdades eternas são as mesmas para cada um de nós, não importa quem sejamos ou onde vivamos. A felicidade duradoura, a paz e a vida eterna vêm somente com o aumento da nossa fé e confiança em nosso Pai Celestial e em seu Filho, Jesus Cristo. À medida que nossa fé cresce, nossa visão do porquê de estarmos aqui torna-se mais clara e buscamos mais orientação e aprovação do alto. Nosso espírito deseja voltar-se de forma mais consciente a Deus e acreditar mais profundamente no poder redentor de nosso Salvador. Sentimos tristeza pelos nossos pensamentos e ações que são contrários aos seus amorosos mandamentos. E de maneira diligente fazemos todo o possível para corrigir nossa trajetória. Oramos mais sinceramente e suplicamos ao Pai Celestial que nos perdoe por meio da graça expiatória de seu Filho, começando então a nos arrepender. A bênção do arrependimento é dada a cada um de nós pelo nosso Redentor, como parte do plano de salvação. Porém, é mais do que isso. É também um dom espiritual que fortalece o nosso desejo e nossas decisões. Também um dom espiritual que fortalece a cada um de nós, possibilitando-nos obter a graça divina do Salvador e receber o milagroso dom do perdão.
Assim como o sol certamente nascerá amanhã, eu lhe prometo que os dons divinos do arrependimento e do perdão do Salvador, oferecidos na beleza de seu abrangente amor, são assegurados àqueles que vêm a Ele com toda a sinceridade de coração. Meu braço de misericórdia está estendido para vós, e aquele que vier, eu o receberei, diz o Senhor. Sempre apreciei as palavras atribuídas ao filósofo jesuíta Pierre Teilhard de Chardin, que disse: não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual, somos seres espirituais passando por uma experiência humana. A previsibilidade das leis físicas da mortalidade, tal como a consistência da força gravitacional sobre nós, é bem entendida. Entretanto, como filhos distantes de nosso lar celestial, às vezes não entendemos muito bem as leis espirituais de Deus, que acrescentam propósito, ordem e paz a esta vida e nos preparam para a glória e salvação e honra e imortalidade e vida eterna que nos aguardam além do véu. Podemos nos sentir muito pequenos ao lermos um livro acerca da lei da gravidade, mas a leitura a respeito de Jesus Cristo e seus ensinamentos pode ter um poderoso impacto em nossa alma. O apóstolo Paulo explicou: porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, porquanto se discernem espiritualmente. Os capítulos seguintes têm o objetivo de expandir sua mente e seu espírito a respeito do alicerce espiritual, dos princípios sagrados e das escolhas pessoais que permitem que o incomparável dom do perdão do Salvador acrescente propósito à sua vida. Para que possamos verdadeiramente progredir nesta vida e alcançar a vida eterna no mundo vindouro, precisamos deixar de lado a sabedoria deste mundo e achegar-nos humildemente a Deus, reconhecendo que o arrependimento sincero e a singela súplica pelo perdão não são simplesmente escolhas num buffet de admiráveis virtudes. O arrependimento não é uma punição ou opressão. É exatamente o oposto. É um maravilhoso dom de Deus que trará alegria ao que sofre e alívio ao que está espiritualmente enfermo. É um potente remédio espiritual que provê a cura a todos os que aderem ao seu poder. Como o próprio Salvador tão generosamente ordenou: não vos volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos para que eu vos cure? Mesmo que você sinta que está na parte inferior da escada da vida, existe algo que pode fazer. Pode olhar para o alto. Se tudo o que consegue fazer é simplesmente elevar seus olhos a Ele, você fez algo no esforço de voltar à sua presença. Saberá que Ele responde à tua oração e dá-te paz. Você pode ter uma escalada longa, íngreme ou até assustadora, mas olhar para o alto é um passo importante ao continuar adiante em sua jornada. O Salvador disse: buscai-me em cada pensamento, vede as feridas que me perfuraram o lado, e também as marcas dos cravos em minhas mãos e pés. Mais importante do que o lugar em que você está é a direção que você vê à sua frente, especialmente quem você vê. O dom divino do perdão nunca pode ser adquirido, somente pode ser recebido. Sim, mandamentos precisam ser obedecidos e ordenanças cumpridas para recebermos o perdão. Mas o esforço pessoal, não importa quão grande, empalidece quando comparado ao preço da redenção. Na realidade, não há comparação. O perdão é um dom. E o único ser que pode concedê-lo é o Redentor e Salvador do mundo, Jesus Cristo. Ele oferece seu dom inestimável voluntariamente a todos aqueles que vêm a Ele para recebê-lo. Conforme confirmou o presidente Russell M. Nelson, a expiação do Salvador pode redimir todas as almas das penalidades decorrentes da transgressão pessoal, de acordo com as condições por ele estabelecidas. Este livro está dividido em 6 partes. Primeiro, uma seção intitulada Incentivo para a Busca do Perdão de Deus. Em seguida, Porquê de um Salvador e Redentor.
Terceiro, o dom incomparável de Jesus Cristo. Quarto, encontrar nosso caminho ao Salvador. Quinto, retornar ao Redentor pelo arrependimento. E, por fim, uma sessão intitulada O Dom Divino do Perdão do Salvador. Ao ler ou escutar em espírito de oração, abra seu coração a Deus com uma oração e o desejo de acreditar. A fé não é desenvolvida por acaso, mas por escolha. Jesus disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E a Tomé ele disse: não sejas incrédulo, mas crente. Nas páginas a seguir, cada uma das obras padrão de escritura é citada. O livro de Mórmon é mencionado exaustivamente, pois ensina com muita clareza a doutrina da expiação do Salvador, sua graça e misericórdia e as promessas do seu perdão por meio do nosso arrependimento. Ao ponderar a respeito desses ensinamentos sagrados do plano de nosso Pai Celestial, poderosamente apresentados no livro de Mórmon, sinto meu espírito declarar abertamente: hoje ao profeta rendamos louvores. Quão extraordinário é que o Senhor tenha revelado a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo por meio de seu vaso escolhido, o profeta Joseph Smith. Ao falar algumas semanas antes de seu martírio, ele disse: nunca lhes disse que eu era perfeito, mas não há erros nas revelações que ensinei. Testifico solenemente sobre a missão divina do profeta Joseph Smith. Ao ratificar os ensinamentos das Sagradas Escrituras e incluir intencionalmente as palavras de cada profeta desta dispensação e dos apóstolos que servem atualmente na primeira presidência e no quórum dos 12 apóstolos, por serem comissionados pelo Senhor para falar em seu nome acerca do arrependimento e do perdão. Por desígnio, o foco desse livro está naquelas pessoas que estão despertando para Deus. Mas os dons de arrependimento e perdão do Salvador não são apenas para tempos de grande transgressão, mas também para o nosso progresso diário. Os princípios do arrependimento são uma parte vital do esforço para sobrepujar aqueles pecados diários de ação e omissão, para viver e crescer e para adorar a cada domingo ao partilhar do sacramento do Senhor. Minha oração é que, ao abrir seu coração para Deus mais completamente e ao considerar cuidadosamente os princípios do Evangelho de Jesus Cristo encontrados neste livro, você sentirá o desejo de depositar maior atenção na aventura extraordinária de se tornar um discípulo mais devotado ao Salvador. O Elder Neil Maxwell explicou: se decidirmos o caminho do discipulado, nós poderemos passar do que era inicialmente o simples reconhecimento de Jesus à admiração por Jesus, depois à adoração a Jesus, até que por fim procuramos nos tornar semelhantes a Ele. Nesse processo de esforçar-nos para tornar-nos mais semelhantes a Ele, precisamos ter uma atitude de arrependimento. Oro, como fez Alma, permita a Deus que comeceis a exercer vossa fé para o arrependimento, que comeceis a invocar seu santo nome para que tenha misericórdia de vós, pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para o encontro com Deus, e assim Ele trará a salvação a todos os que acreditarem em seu nome, sendo a finalidade deste último sacrifício manifestar as entranhas da misericórdia, a qual sobrepuja a justiça. E quisera exortar-vos a terdes paciência, com a firme esperança de que em um dia descansareis de todas as vossas aflições. A felicidade e a alegria duradouras vêm por meio da fé em nosso Pai Celestial e em seu Filho Jesus Cristo. Eles são a verdadeira fonte de amor puro e paz duradoura. Tudo o que é bom e lindo, tudo o que é santo e sagrado, vem deles. O pecado afasta deles, o arrependimento o aproxima deles. O perdão revigora sua alma e confirma qual é a sua situação perante eles. O Salvador ressuscitado declarou: nada que seja imundo pode entrar em seu reino. Portanto, nada entra em seu descanso a não ser aqueles que tenham lavado suas vestes em meu sangue, por causa de sua fé e do arrependimento de todos os seus pecados e de sua fidelidade até o fim.
Que nos regozijemos nessa jornada. Você pode começar agora de onde está e chegar a ser muito além do que jamais imaginou. Você já começou. Pondere essas palavras. Se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, então terei misericórdia de vós, por intermédio de meu Filho unigênito. E você terá direito à misericórdia por intermédio de meu Filho unigênito para a remissão de seus pecados. E você entrará no meu descanso. Como um dos apóstolos do Senhor, prometo-lhes que essas palavras de nosso Pai são verdadeiras e, ao adotá-las em sua vida, o Salvador moldará para sempre o destino divino que está à sua espera. Capítulo 1. A alegria de se tornar limpo. Lembro-me de meu pai ter me despertado numa noite fria no início de fevereiro, quando eu tinha cerca de 16 anos. Recordo-me que fiquei assustado. Eu havia dormido mais ou menos 1 hora. Ele explicou que um novilho de nossa pequena fazenda havia atravessado a cerca, ingressado na rodovia e sido atropelado por um caminhão. O animal estava morto e para preservar sua carne, teríamos que agir rapidamente. A tarefa que estava à frente viria a ser uma experiência que eu jamais poderia esquecer. Após arrastar o novilho da estrada para um galpão aberto com nosso velho trator, a próxima tarefa era içar o animal. Atamos juntas suas patas traseiras e então jogamos a corda por sobre uma viga. Lembro-me de me fazer grande esforço para colocar meus braços por baixo da parte traseira do animal e forçar para cima, enquanto meu pai puxava. Para realmente ajudar a erguê-lo, era necessário que eu abraçasse o animal escorregadio com todo o meu corpo. Quando finalmente o corpo foi içado, a lama e o mau cheiro ficaram impregnados em minhas roupas. Senti-me miserável, mas nosso trabalho havia apenas começado. Juntos, meu pai e eu limpamos o animal morto. Terminamos por volta das 3 da madrugada. O odor, o lodo, a lama e a sujeira grudaram em mim. Voltei para casa. Embora tenha se passado muitas décadas, os acontecimentos da hora seguinte estão vívidos em minha mente. Recordo claramente a satisfação de retirar minha camisa. O ato de remover cada camada de roupa trouxe-me alívio. Comecei a lavar-me primeiro minhas mãos, depois meus braços, até a altura dos cotovelos. Não era um tipo de lama que desapareceria rapidamente, então tomei um banho. Primeiro lavando as orelhas, depois o cabelo, de novo as mãos e as unhas e mais uma vez o cabelo. Levou algum tempo para que eu ficasse satisfeito de que a limpeza estava concluída. Após deslizar para dentro de um pijama limpo, fiquei um tempo desperto na cama, revivendo a experiência. Era já 4 horas da madrugada. Eu estava exausto, mas a sensação de cansaço nem chegava perto da extraordinária satisfação de estar lavado e limpo. Apesar de ter sido aquela uma experiência memorável, há sentimentos maravilhosos que ultrapassam as sensações físicas que tive naquela fria noite de inverno. Refiro-me aos maravilhosos sentimentos espirituais que vêm por meio do dom da expiação do Salvador, à medida que as camadas do pecado são removidas e passamos a nos sentir espiritualmente limpos. Jesus ensinou de maneira enfática sobre a alegria desse poder redentor. Uma de suas mais comoventes parábolas é a do filho pródigo. Humilhado pelo vazio que sentia ao estar vivendo dissolutamente, o filho acabou caindo em si. Ele reconheceu seu erro, sabia que tinha que mudar. Ele disse: "Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti." E ele estava se arrependendo. As Escrituras então dizem: "E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe sobre o seu pescoço e o beijou." Será que entendemos a ansiedade de nosso Pai Celestial a cada esforço que fazemos para retornar a Ele? Mesmo quando ainda estamos muito distantes, Ele nos dá boas-vindas em nosso retorno.
Capítulo 2. Experiências para fortalecer nossos desejos justos. Aprendemos com as experiências uns dos outros e por elas somos fortalecidos. As histórias verídicas a seguir de crianças, jovens, mulheres e homens nos relembram do amor de Deus por seus filhos, da tristeza, do sofrimento e do pesar pelo pecado, da disposição de nosso Pai Celestial para ouvir e responder às orações, da alegria, do arrependimento, mesmo para crianças pequenas, do dom incalculável do perdão, à medida que o Salvador alivia nossas cargas, e da felicidade de aceitar o convite do Salvador: vinde a mim. Segue agora uma das histórias citadas nesse capítulo. Quando servia como bispo, recebi um telefonema muito cedo numa certa manhã com a informação de que um homem com cerca de 40 anos de idade havia invadido várias casas em nossa ala durante a noite, numa desesperada busca por medicamentos controlados. Ele traumatizou seriamente diversas famílias ao provocar alvoroço nas residências. Ele fugiu para a floresta, mas numa caçada humana feita por policiais resultou na sua captura. Fui de carro imediatamente até a casa de uma das famílias. Havia lá inúmeras viaturas, muitos policiais e o suspeito foi algemado. Reconheci o homem. Ele havia ficado com uma família da ala por algumas semanas, a fim de receber ajuda para organizar sua vida. Encontrei a família traumatizada e muito perturbada. Após consolá-los por algum tempo, decidi partir. Lembro-me de ter olhado para aquele homem que havia causado tamanho sofrimento às maravilhosas famílias da ala e pensado comigo mesmo: como você se atreve a vir à nossa ala e aterrorizar essas maravilhosas famílias? Espero que eles o tranquem numa cela e joguem fora a chave. Dirigi de volta para casa e no momento em que me aproximava da entrada da garagem, ouvi distintamente uma voz que em minha mente me dizia: como você se atreve a julgá-lo? Ele é meu filho. Volte lá e diga que seu Pai Celestial o ama. Fiquei completamente estarrecido com a força e o sentimento avassalador dessa manifestação. Nunca em minha vida havia sentido uma repreensão tão clara e poderosa dos céus. Pisei imediatamente no freio e dei meia volta. Identifiquei-me aos policiais como o bispo do homem. Após se certificarem de que as algemas dele estavam seguras, eles o fizeram sentar-se no meio-fio e eu sentei-me ao lado dele. Enquanto que os policiais se afastaram para deixar-nos a sós, aquele homem, sob o efeito de drogas, vociferou obscenidades imediatamente antes que eu me sentasse ao seu lado. Quando eu comecei a falar, ele logo se acalmou, como se o Espírito do Senhor houvesse descido sobre ele. Olhei em seus olhos e disse: tenho uma mensagem para lhe dar. Quero que saiba que nosso Pai Celestial o ama. Fiquei muito surpreso que ele tenha permanecido calmo quando caminhei em direção ao meu carro e fui embora. Meses mais tarde, quando visitei esse homem na prisão, enquanto falávamos ao telefone, separados por uma parede de vidro, ele me disse com lágrimas nos olhos: bispo, quero que saiba que eu não me lembro de nada daquela noite fatídica, quando invadi aqueles lares, exceto de uma coisa. Lembro-me de você ter me olhado nos olhos e dito que meu Pai Celestial me amava. E esse pensamento tem sido a única coisa que me tem ajudado a suportar esses últimos meses na prisão. Capítulo 3. Arrependimento, uma ideia fora de moda. Vivemos em uma época importante da história do mundo.
Por meio das bênçãos do Senhor e dos avanços da ciência e da tecnologia, métodos absolutamente fenomenais de comunicação têm surgido, os quais nos abriram as portas para o mundo. O desejo da nossa sociedade de descartar métodos ultrapassados para realizar tarefas simples e de abraçar instantaneamente, sem medo ou excitação, tudo o que é novo, tem feito com que surjam inovações ainda maiores. A tecnologia deu asas a produtos e serviços quase que inimagináveis há uma década atrás. Mas há um perigo. O pensamento pode ser significativamente moldado pela cultura que o cerca. Se não tivermos cuidado, a própria independência que alguém abraça, a liberação das restrições intelectuais e das normas sociais que nos encoraja a avançar além dos limites em campos tais como a tecnologia e o empreendedorismo, pode promover o mesmo modo de pensar nas coisas espirituais. É minha vida, eu decido, eu estabeleço meus próprios limites. Uma crença exagerada, concentrada na própria pessoa, pode ser espiritualmente ameaçadora e levar alguém a se afastar dos ensinamentos de Deus. O Pew Research Center explica essa tendência que ocorre ao redor do mundo, dizendo: os jovens adultos estão mais inclinados a não ter uma vinculação religiosa. Isso ocorre especialmente na América do Norte, onde tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, as pessoas mais jovens têm menos probabilidade de assumir uma identidade religiosa. Esse abismo também prevalece na Europa, em 22 de 35 países, e na América Latina, onde se verifica em 14 de 19 países, incluindo o México. Nos Estados Unidos, o Pew Research Center informa que os não religiosos, a abreviação usada em relação às pessoas que identificam a si mesmas como ateus ou agnósticos, assim como aqueles que dizem que sua religião não é nada em particular, agora somam quase 23% da população adulta nos Estados Unidos. Isso representa um forte aumento desde 2007, a última vez em que um estudo semelhante foi feito, quando 16% dos americanos eram não religiosos, 35% dos milionários, ou seja, nascidos entre 1981 e 1996, eram não religiosos. Um estudo de 2015 de um professor de estudos religiosos da Duke University mostrou que nos Estados Unidos, 68% dos americanos de 65 anos ou mais afirmaram não ter dúvida nenhuma de que Deus existe, mas só 45% dos jovens adultos, idade de 18 a 30 anos, tinham a mesma crença. Com o claro avanço dessa tendência, poucos daqueles que estão dentro e dos que estão fora da religião organizada gostam de ouvir a palavra arrepender. Ela perdeu a importância no vocabulário moderno. Arrepender não é uma palavra confortável. Ela sugere que estamos fazendo algo errado. A despeito de seu significado em gerações passadas, para muitos hoje a palavra arrepender envolve suspeição e emoções negativas. Para muitos, ranger de dentes e aumento dos batimentos cardíacos. Desde a aurora dos tempos, os cristãos foram à igreja e ouviram os líderes espirituais pregar o arrependimento. Isso não é exclusividade da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tem sido parte da prática religiosa cristã através das eras. Apesar das muitas diferenças doutrinárias, uma coisa era constante: a palavra arrepender era parte da prática religiosa. De fato, o verdadeiro propósito para ir a um serviço religioso aos domingos não era apenas para alguém se sentir bem, mas era para que tivesse um despertar de consciência, como um lembrete semanal de que Deus havia dado mandamentos e que as pessoas que os temiam desejavam conciliar sua vida com a vontade dele. Os pregadores declaravam isso de forma convicta, e os corais das igrejas cantavam com audácia e emoção a respeito de os santos pecadores e do amor de Deus para com ambos. Essa mensagem de arrependimento tem causado diferentes reações em geral, de acordo com a época da história. Mas, frequentemente, durante guerras, pragas, desastres naturais e crises econômicas severas, os crentes recebiam a mensagem de arrependimento com humildade. Ao sair pela porta da igreja, eles decidiam mudar sua vida e fazer uma restituição pelos danos que haviam causado.
O ato de suplicar o perdão de Deus por ofendê-lo, por tornar seu fardo mais pesado, parecia correto, porque eles estavam sentindo o peso de seus próprios fardos. E o sermão do pregador para que abandonassem sua insensatez soava como algo verdadeiro, pois tinham muita necessidade das bênçãos dos céus. Nas horas difíceis havia um espírito humilde que os levava a se ajoelharem, a fim de reconhecerem ao Deus Todo-Poderoso. Com certeza, sempre houve aqueles que se sentiam ofendidos e abandonavam suas igrejas, mas especialmente durante tempos de dificuldade. As pessoas se mostravam geralmente mais inclinadas a olhar para dentro de si mesmas e a considerar a necessidade de uma mudança para melhor. Elas aceitavam mais prontamente que o arrependimento era uma mensagem que precisavam ouvir, porque sentiam uma maior dependência de Deus e de receber suas bênçãos. Em outras épocas da história, durante tempos de paz, saúde, iluminismo intelectual e o prognóstico de um longo período de prosperidade econômica, a mensagem de arrependimento era muitas vezes recebida com indiferença. Durante essas épocas, os orgulhosos e os poderosos eram lentos em reconhecer aqueles que tinham pago o preço pelos pecados de toda a humanidade e que havia instituído os mandamentos, possibilitando que os filhos de Deus retornassem ao seu lar celestial. E chegamos ao final dessa primeira parte do livro Dom Divino do Perdão. Esse livro vai ter mais 2 ou 3 partes, tá? E ele vai ser publicado no canal Caminho do Discipulado. Eu vou deixar ele numa playlist própria, então você vai poder encontrar facilmente no canal. Mas essa é a primeira parte do livro Dom Divino do Perdão. Espero que você esteja gostando até aqui. E as próximas partes você já vai encontrar aí disponíveis no nosso canal nos próximos dias, ou se você está assistindo no futuro, elas já estão disponíveis aí no nosso canal, no YouTube, no Spotify. Muito obrigado por você estar acompanhando. Convido você a ouvir a continuação desse livro maravilhoso. Aqui nós vimos apenas alguns capítulos e já deu para sentir o poder espiritual, né? Muitos conhecimentos e informações importantes sobre o arrependimento, sobre o perdão, sobre a expiação do Salvador. Espero que você esteja gostando. Convido você a seguir o canal Caminho do Discipulado no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Telegram e no Facebook. Muito obrigado pela sua companhia. Seja feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.